Hoje nós vamos finalizar o nosso demonstrativo sobre algumas tarefas relacionadas à construção de um dashboard. Então, nos últimos vídeos nós trabalhamos bastante com esse caso de uso voltado para um cenário de vendas, onde nós vimos como fazer as tarefas relatórios, os formulários, como mexer no grid através do botão de preview table, preview, na verdade, no dashboard. Também vimos um pouco de algumas funcionalidades do estúdio, principalmente na parte ETL, para inserir, deletar, fazer atualização. E agora nós vamos explorar duas tarefas que estão nessas seções aqui do nosso dashboard, que é o parâmetro para tabelas e a tabela para parâmetros. Então, como que funciona e qual o objetivo dessas duas funcionalidades do Gaio? Em primeiro lugar, o acesso também ele é igual às outras tarefas, então nós conseguimos acessar clicando no botão direito, pesquisando ali o nome daquela tarefa. Então, no caso aqui, para parâmetros para tabela, basta você colocar ali o parâmetro e ele vai abrir a tarefa. E quando ele abrir, você consegue fazer as edições necessárias. Ele normalmente não fica atrelado a uma tabela, pode perceber que essa linha de execução, ela é uma linha pontilhada, ela é uma linha de ordem de execução, que provavelmente vocês já viram um pouco na documentação ou enquanto estavam testando o Gaio. Toda vez que eu faço alguma consulta ou alguma tarefa que ela produz uma tabela, ela fica com essa linha contínua. E quando a minha tarefa, por si só, ela não produz uma tabela, ou ela não produz uma tarefa, aquela tabela pode estar olhando para aquela tarefa, olha para a tabela anterior, mas não necessariamente se vincula a ela de uma forma direta, né? Ela só reflete ela. Então, ou nesse caso, está refletindo apenas um parâmetro, então nós colocamos uma ordem de execução só para que no momento em que o dash for aberto, no momento em que o fluxo for rodado, ele tenha essa sequência lógica. Então, agora, pensando mais no nosso parâmetros para tabela, eu vou explicar um pouco do conceito, do que é e como nós podemos utilizar. Parâmetros para tabela, ele é uma tarefa do Gaio que ele vai pegar uma variável que está dentro de um parâmetro, que nós vimos, né, que são variáveis reutilizáveis, e ele vai jogar esse valor dessa variável para dentro de uma tabela. Assim, eu posso ter uma dinâmica maior, né, dos meus recursos. Então, supomos, nesse caso aqui, nesse cenário, que você deseja com que as suas visualizações sejam personalizadas por usuário ou por vendedor, por analista, por gestor. E você deseja que tenha essa especificação porque existe uma carteira daquela pessoa, onde ela vai analisar. Então, existe uma carteira de um gestor, onde ele analisa um determinado time. Existe uma carteira de clientes para um determinado vendedor. A partir do momento que esse vendedor ele tem um user ID, ou ele tem até um ID específico dele, não precisa de ser necessariamente o user ID aqui, você consegue personalizar um pouco mais da sua visualização. E cada usuário do Gaio, ele gera esse user ID, né? Ele gera esse ID único para que ele consiga acessar o ambiente do Gaio. Então, você criando um usuário, que tem alguns vídeos específicos a respeito disso, também tem na documentação um pouco mais dessa parte, você consegue gerar ao usuário um ID único. E esse ID único ele pode ser, então, vinculado para ter essa visão personalizada. Então, nesse caso aqui, utilizando parâmetros para tabela, nós queríamos simular um cenário onde eu tenho uma lista de vendedores. Esses vendedores estão cadastrados no ambiente do Gaio e eles têm uma carteira de clientes. Então, cada vendedor vai abrir a sua carteira de clientes, o seu eixo específico de análise e não vai refletir em outros vendedores. Então,
O vendedor X, ele só vê os clientes dele. O vendedor Y só vê os clientes do vendedor Y. E assim por diante. Então, para isso, a gente joga os parâmetros para a tabela e a gente depois cruza esse user ID com o ID do vendedor que tem aqui no Sales. Então, a gente tem uma tabela ali onde a gente criou utilizando a tarefa de usuários do Gaio, que eu vou mostrar para vocês mais para frente. E a gente simulou aqui o que seria cada um desses usuários aqui. Então, eu tenho os user IDs aqui, que é dessa tarefa, e aí eu vou cruzar, vou fazer um join, onde o user ID tem que corresponder ao user ID do parâmetro. Tá, me explica melhor, acho que tá um pouco confuso. Então, vamos lá. Supomos que eu entre no meu usuário do Gaio e eu tenha uma quantidade de clientes. No momento em que eu entrar, o meu usuário tem um ID. Então, o meu ID é o ID 3, vamos supor. Quando eu entrar no Dash, o parâmetro vai capturar o ID que está conectado, que é o usuário 3, e vai fazer o join reconhecendo quem aqui dentro está vinculado ao ID 3. São essa quantidade de clientes. Então, a minha base que antes tinha 12.000 linhas, ela agora, depois de filtrada, vai ter 535. Então, a minha correspondência de cartela de clientes é correspondente a esse montante de linhas. Então, eu tenho na minha carteira esses pedidos, essas 535 linhas, e uma quantidade X de clientes. Então, vamos ver quantos clientes são vinculados. 45 clientes nessa carteira. E assim, toda vez que eu abrir o meu Dash, ele vai identificar quem que está conectado no Gaio. É o usuário 3. Então, o usuário 3, ele tem essa e essa habilidade. E como que a gente criou, né, essa tabela de usuários? A gente veio aqui na tarefa usuários do Gaio, que tem também aqui nas tasks, e nós puxamos essa tarefa, e essa tarefa você seleciona o que você quer ter. Você seleciona qual que vai ser a sua tabela resultado e quais são as colunas que você quer criar nela. Então, você pode pegar o nome da pessoa, o e-mail, quando foi criada, que grupo ela pertence, porque cada vez que você cria um usuário no Gaio, você coloca um grupo e qual que é a função dele ali. E assim, nós criamos a tabela de usuários e fizemos o vínculo ali dentro do dashboard, como vocês podem ver aqui embaixo. Então, eu peguei a tabela de usuários, filtrei qual era o usuário que era igual àquele parâmetro, então igual parâmetro user ID, e joguei isso para dentro da tarefa parâmetros para tabela, para que depois eu tivesse o meu ID filtrado. Ok? Então, essa é uma forma de ter uma visualização personalizada utilizando a tarefa parâmetros para tabela. É só para isso que serve parâmetros para tabela? Não necessariamente. Você também pode utilizar em casos em que você quer usar parâmetros, valores específicos dentro de fluxos, onde você quer fundir os valores, essas variáveis, com a sua fonte de dados, ou até nesse caso onde você quer ter uma visualização personalizada e dinâmica dentro dos relatórios. Então, dentro do dashboard, eu quero que cada usuário ele consiga ver somente aquilo que pertence a ele, de uma forma dinâmica, porque ele sempre vai pegar o usuário que está conectado. E aí, dentro disso, nós também podemos simular, utilizando outra tarefa do Gaio, que é também relacionada aos parâmetros, que é uma tarefa que ela modifica temporariamente o seu parâmetro. Então, em um determinado momento, é possível mudar só temporariamente, porque se você estiver dando manutenção e precisar de ver essa tarefa aqui, definir valor de parâmetro, onde você consegue modificar temporariamente o valor de um parâmetro. E aí, se você precisar de dar manutenção em uma determinada visualização de um outro usuário, você também consegue fazer isso para ver
desse usuário, mas principalmente quando é administrador e desenvolvedor. Então, o usuário final, ele vai realmente só ser capturado. Então, o vendedor, ele vai realmente ver só a dele, somente o administrador, o gestor dele, ou o analista, cientista de dados, o suporte da empresa, que vai poder, talvez, modificar essa definição só para dar a manutenção correta ou ajudar em um determinado desafio, né? Outra tarefa que nós temos é a tabela para parâmetros. Então, eu vou pegar uma tabela. Então, outra tarefa que nós temos é a tabela para parâmetros, onde eu vou pegar uma determinada tabela, e os valores dessas tabelas que vão preencher os parâmetros. Então, se eu tenho parâmetros vazios, parâmetros que eu desejo preencher de uma forma dinâmica olhando para uma tabela determinada, eu posso usar, então, a tabela para parâmetros, que vai fazer esse efeito de converter esses valores de uma ou mais tabelas, de uma ou mais colunas de uma tabela, em parâmetros reutilizáveis dentro do fluxo, né? Então, aqui, por exemplo, nós pegamos a data máxima da base, porque nós queríamos fazer uma visualização dinâmica. Então, toda vez que essa data máxima mudar, supomos que eu pegue agosto, novembro, dezembro de 2025, essa data aqui ela vai ser capturada, eu vou jogar isso para dentro do meu parâmetro, e assim, essa parte aqui, onde eu faço uma pivotagem, onde eu seleciono os meses, eu consigo, então, refletir para que eu tenha uma visualização dessa tabela aqui, por exemplo, que é a tabela que ela vai mudando de forma dinâmica cada um dos meses. Então, ela olha para a minha data máxima da base, que é junho, e aí ela está refletindo 6 meses anteriores. Quando essa data máxima modificar para agosto, por exemplo, ela vai sempre atualizando os 6 meses anteriores dentro daqueles parâmetros. Então, o parâmetro entende essa é a minha data máxima, e a conta, o cálculo que eu tenho que é feito é sempre refletir os meses, 6 meses antes disso. Então, os outros parâmetros aqui, eles vão ser preenchidos dessa maneira. Então, se aqui é um M6, por exemplo, o M5 vai ser preenchido com maio, o M4 abril e assim por diante. No momento em que isso muda, os parâmetros eles também mudam. Então, aqui nessa coluna, nessa parte dos parâmetros, percebam que eu tenho aqui dentro da Sales Date esses parâmetros M1, M2, M3 e assim por diante. São esses parâmetros aqui que, ao serem capturados pelos valores da tabela, eles são substituídos e assim o usuário tem uma visualização dinâmica. E isso também foi integrado a uma outra tarefa, que é a tarefa de pivot. Então, a tarefa de pivot é quando eu quero pivotar uma tabela mesmo. Eu tenho valores em colunas e quero transformar ele em linhas. Então, aqui a gente criou uma coluna, uma nomenclatura fictícia, e nós queríamos que essa nomenclatura ela virasse, ao invés de várias linhas sequenciadas, ela virasse as colunas. Aí, para isso, eu utilizo uma tarefa do Gaio, que é a tarefa pivot. Então, eu vou pivotar a nomenclatura e vou transpor ela para que ela seja, então, as minhas colunas. E como resultado, eu vou ter essa tabela, essa base aqui. Então, agora é colunas, e eu fiz uma contagem, uma soma dos valores, e nesse caso, a quantidade de vendas que eu tenho por mês. E para que esse M1, M2 seja substituído, eu utilizei novamente outra tabela para parâmetros. Então, aqui eu só joguei tabela para parâmetros para reconhecer a data máxima, e a partir disso capturar os meses e fazer um cálculo, onde dentro de um case ali, eu conto para o meu código, né, para a minha máquina, que eu quero olhar sempre os meses de uma forma dinâmica, sempre olhando para a data máxima. Eu espero que você
Bom, espero que vocês tenham entendido um pouco mais de como utilizar algumas tarefas do Gaio, tabela para parâmetros para tabela, a pivot. Nós também temos a unpivot, que vai fazer o contrário da pivot, na mesma lógica, na mesma sequência. E todas essas tarefas, elas estão explicadas e tem o passo a passo dentro da nossa documentação. Então, caso você tenha ficado com alguma dúvida, confira na documentação ou entre em contato com a gente pelo suporte para que nós possamos te auxiliar.